Nesta manhã, quero ler uma escritura que se encontra em Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 em diante, diz da seguinte maneira: Vi descer do céu a outro anjo forte, envolto em uma nuvem, com arco-íris sobre a sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, seus pés como colunas de fogo. Tinha na sua mão um livrinho aberto, e colocou o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando o leão ruge, e tendo clamado, 7 trovões emitiram suas vozes. Quando 7 trovões emitiram suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela as coisas que os 7 trovões disseram, e não as escrevas. E o anjo que eu vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu e jurou pelo que vive, pelos séculos dos séculos, que criou o céu e as coisas que estão nele, e a terra e as coisas que estão nela, e o mar e as coisas que estão nele, que o tempo não seria mais. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações e nos permita entendê-la. A voz do anjo forte. Pode se sentar, por gentileza. João, o discípulo amado, o apóstolo São João, é o discípulo que teve a promessa de não morrer até que visse a vinda do Senhor. Quando Jesus disse: tem alguns dos que aqui estão que não provarão a morte, até que tenham visto o Filho do Homem vindo em seu reino com poder e glória. Ele os levou a um alto monte e ali se transfigurou diante deles, para mostrar nesta visão a sua vinda, a segunda vinda de Cristo. E ali apareceram Moisés e Elias, um de cada lado, os quais são os anjos com os quais se cumpre a segunda vinda de Cristo. Ele também ali no Monte da Transfiguração, encontramos que o seu rosto resplandeceu como o sol, porque a vinda do Senhor para o fim do tempo está assinalada em Malaquias capítulo 4, versículo 2. Para os que temem o meu nome nascerá o sol de justiça, e nas suas asas trará salvação. Suas asas, o ministério de Moisés e Elias. Sendo assim, o símbolo da segunda vinda de Cristo está aí no rosto do Senhor, como o sol resplandecendo em toda sua força. Agora, aqui o encontramos vindo no fim do tempo, porque é no fim do tempo, ou fim do século, em que a vinda do Filho do Homem se realiza. Por esta causa, o Senhor Jesus Cristo, falando da vinda do Filho do Homem, ele disse que seria como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Ele falou da vinda do Filho do Homem para o fim do século, ou o fim do tempo. Agora, João, o discípulo amado, teve o privilégio de ver a segunda vinda de Cristo mostrada
em diferentes ocasiões, em diferentes visões. A temos mostrado aqui, no Monte da Transfiguração. E então, assim que os demais apóstolos morreram, encontramos que João, o discípulo amado, restava e foi desterrado em uma isla chamada Patmos, onde ali pôde ver a vinda de Cristo aqui, em Apocalipse capítulo 10. João viu ao anjo forte, Jesus Cristo, descendo do céu com um livrinho aberto em sua mão, com o livro dos 7 selos aberto na sua mão, que é o livro da redenção. É o título de propriedade de toda a criação. Agora, ele o vê envolto em uma nuvem, com um arco-íris sobre a sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, seus pés como colunas de fogo. Aqui se repete o mesmo do Monte da Transfiguração. Encontramos aqui seus pés como coluna de fogo, que são os ministérios de Moisés e Elias. O ministério de Moisés e Elias são os pés do Senhor Jesus Cristo em sua vinda. Pois aqui em Apocalipse capítulo 10 estão os símbolos da vinda de Cristo para o fim do tempo. Por esta causa, João se encontrava em uma ilha. Vejam vocês, a vinda de Cristo aqui, a João, o discípulo amado, foi em uma ilha. E foi em uma ilha que o anjo forte, Jesus Cristo, desceu do céu com um livrinho aberto na mão. E foi em uma ilha onde João escutou a voz do anjo forte, como quando um leão ruge e 7 trovões emitiram suas vozes. Sendo assim, foi em uma ilha onde desceu o anjo forte. Foi em uma ilha onde ele veio com um livrinho aberto em sua mão. Foi em uma ilha onde os 7 trovões foram escutados por João ali, naquela visão. E foi em uma ilha onde o anjo forte entregou aquele título de propriedade, o livro selado com 7 selos que ele abriu no céu e o trouxe à terra. Ele o entregou em uma ilha a seu anjo mensageiro. João, discípulo amado, sendo profeta e também apóstolo, estava representando ali ao anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, que estaria no fim do tempo, na vinda de Cristo, para ver e receber a Cristo em sua vinda, como o anjo forte, e escutá-lo como o leão da tribo de Judá, rugindo, e 7 trovões emitindo suas vozes. Tudo isto foi mostrado ali a João, o discípulo amado, o qual no fim do tempo estaria cumprindo-se conforme a como foi prometido por Deus, através de sonhos e visões e profecias. Por esta causa, o 7º anjo mensageiro disse em uma ocasião a uma pessoa: "Te verei na ilha." Bem, novamente Elias seria visto em uma ilha. Pois Elias, em sua 4ª manifestação, foi visto na América do Norte, mas quando fosse novamente visto, seria em uma ilha. Pois o pé esquerdo do anjo forte foi colocado em uma ilha. Agora, encontramos que
Tudo isto está dando testemunho do que estaria acontecendo no fim do tempo, no tempo da vinda do anjo forte. João representando ao corpo místico do Senhor Jesus Cristo, desde o começo até o seu final, e representando também aos seus anjos mensageiros, desde o primeiro anjo mensageiro até o último anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, que é o anjo oitavo, ou seja, o anjo da era da pedra angular, sendo que João, o discípulo amado, representa o corpo místico do Senhor com os seus anjos. Aqui, o anjo que estaria no fim do tempo, fim do século, no tempo da vinda do anjo forte, foi representado em João, o discípulo amado, e também aí está representado todo o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Então encontramos que a segunda vez que João escuta a voz do anjo forte, diz assim, versículo 8 em diante: a voz que do céu eu ouvi, falou outra vez comigo. Que voz? A voz do anjo forte, a voz de Cristo, a voz de Deus. Falou outra vez comigo e disse: vai e toma o livrinho que está aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo lhe dizendo que me desse o livrinho. E ele me disse: toma-o e come-o. E te amargará o ventre, mas na tua boca será doce como mel. Agora vejam que esse livrinho que não podia ser pego e aberto no céu por nenhuma pessoa até que apareceu o Senhor Jesus Cristo, então na terra, o Senhor Jesus Cristo, o anjo forte, o trouxe. E então a voz do céu diz a João, que representa ao anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, o anjo de Jesus, o qual representa a todo o corpo místico, porque o corpo místico do Senhor Jesus Cristo em cada era está representado no anjo de cada era. E no fim do século, quando as 7 eras da Igreja Gentia terminaram, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular, está representado no anjo do Senhor Jesus Cristo, na dispensação do reino. Agora, aqui, a voz diz: vai, pega, vai e lhe peça este livrinho. E fui ao anjo lhe dizendo que me desse o livrinho. E ele me disse, o anjo disse: toma-o e come-o, e te amargará o ventre, mas na tua boca será doce como mel. Porque a palavra é mais doce do que o mel. Então eu tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e era na minha boca doce como mel, mas tendo-o comido, amargou o meu ventre. Agora, onde João se encontrava quando recebeu do anjo forte este livrinho? Em uma ilha, a ilha de Patmos. E ele me disse: é necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Agora, a profecia final sobre muitos povos, nações, línguas e reis a faz
aquele que recebe da mão do anjo forte este livrinho aberto, este título de propriedade dos céus e da terra, aonde estão os nomes de todos os escolhidos aí escritos. E vejam vocês, sendo que o anjo do Senhor Jesus Cristo representa o corpo místico do Senhor Jesus Cristo no fim do século, na dispensação do reino, na era da pedra angular, quando ele recebe este livrinho e o come, que é a palavra, então todo o corpo místico do Senhor Jesus Cristo o recebe também, porque esta é a mensagem que recebe o corpo místico na era da pedra angular, na dispensação do reino, e o come o corpo místico do Senhor Jesus Cristo também. Por esta causa, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo tem a mensagem final. O corpo místico do Senhor Jesus Cristo encabeçado no anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso, em Apocalipse 22 e versículo 17 diz: o Espírito e a esposa dizem: vem. O Espírito de Cristo em seu anjo mensageiro, e a esposa, a qual no fim do tempo teria a Cristo em seu anjo mensageiro, dizem: vem. E o que ouve, diga: vem. E o que tem sede, venha. E o que queira, tome da água da vida gratuitamente. Na dispensação do reino, na era da pedra angular, é onde o anjo forte desce e entrega esse livrinho aberto ao anjo mensageiro que ele tem para esta era e dispensação do reino. E então, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular, tem a mensagem de vida eterna para todo ser humano e para todas as nações que receberem esta mensagem. É uma mensagem profética, é a última mensagem da Bíblia. Por esta causa, é a mensagem da trombeta final, é a voz de Cristo, do anjo forte, na era da pedra angular, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, saindo pelos lábios de seu anjo mensageiro para todo o corpo místico, para toda a dispensação do reino, para toda a era da pedra angular e para todas as nações. É a voz do anjo forte em seu anjo mensageiro no fim do século, na era da pedra angular, na dispensação do reino. João, o discípulo amado, encontramos que, estando em uma ilha, a qual representa o lugar da manifestação ou a revelação de Jesus Cristo em sua vinda como anjo forte, com o livrinho aberto em sua mão. João, nesta ilha, representa o anjo do Senhor Jesus Cristo no lugar aonde Deus o colocou para receber a segunda vinda de Cristo, que é a vinda do anjo forte, e receber este título de propriedade e escutar a voz do anjo forte, que é a mensagem dos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10. Quando o anjo forte clamou como quando leão ruge, 7 trovões emitiram as suas vozes. O conteúdo destes 7 trovões, o que estes 7 trovões falaram, foi o grande mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E João escutou esta voz. E João soube
O que o anjo forte disse quando clamou, como quando o leão ruge. Ele escutou estes 7 trovões, mas não pôde escrevê-los, porque não era o tempo para que este grande mistério do 7º selo da segunda vinda de Cristo fosse revelado ao povo. Não era o tempo para proclamar a vinda do anjo forte, não era o tempo para a proclamação da vinda do Filho do Homem, a vinda do Senhor, como leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque não havia começado a dispensação do reino, que é a dispensação onde a vinda do anjo forte, a vinda de Cristo, se cumpre e ruge como quando um leão clama. E a voz de Cristo, estes 7 trovões, são escutados em uma ilha. Tudo isto que João viu e escutou é o que o anjo do Senhor Jesus Cristo e os escolhidos do fim do tempo estariam vendo e estariam escutando conforme ao programa divino. E vejam vocês, o anjo forte, ninguém mais o viu quando desceu do céu, naquela ilha aonde João, o discípulo amado, se encontrava, o apóstolo São João. E vejam vocês, para o restante dos crentes em Jesus Cristo conhecerem a vinda do anjo forte, a ilha aonde João estava, tiveram que escutarem de João e ler de João tudo o que João viu e escutou na vinda do anjo forte. E assim seria no fim do tempo, na vinda do anjo forte. Todos conheceriam este grande evento da vinda do anjo forte a uma ilha, colocando seu pé esquerdo em uma ilha e o direito sobre o mar ou no mar. O conheceriam através das coisas que o anjo do Senhor Jesus Cristo estaria falando e que seriam também escritas. E assim, todos os escolhidos de Deus estariam conhecendo o grande mistério da vinda do anjo forte de Cristo, com o livrinho aberto na sua mão, e o seu propósito, e o que os 7 trovões falaram, que é a voz de Cristo, do anjo forte, quando ruge como um leão, ou seja, quando fala como o leão da tribo de Judá, em seu novo ministério de leão da tribo de Judá, na dispensação do reino. Pois na dispensação da graça, ele falou como o Cordeiro de Deus. Portanto, sua mensagem foi a mensagem do Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo, ali na cruz do Calvário, para toda a dispensação da graça, mas para a dispensação do reino. É a mensagem de Jesus Cristo, como leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na vinda do anjo forte, onde ele se apresenta em seu novo ministério para a nova dispensação, a dispensação do reino.
e para manifestar-se nessa dispensação em seu anjo mensageiro, ao qual ele entrega este título de propriedade ou livrinho aberto, o livrinho que esteve selado com 7 selos, para que então profetize, depois de comer este livrinho, profetize sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Sendo assim, a voz do anjo forte seria escutada por todos os filhos de Deus através do anjo do Senhor Jesus Cristo, onde o anjo forte estaria revelando-se, onde o anjo forte, Jesus Cristo, se velaria e então se revelaria para todos os filhos de Deus. Sendo assim, seria então o Senhor Jesus Cristo, a coluna de fogo, velada em seu anjo e revelado através de seu anjo, como leão da tribo de Judá, na sua obra de reclamação, na dispensação do reino. Assim, estaríamos escutando a voz do anjo forte, estaríamos escutando como quando o leão ruge, estaríamos escutando a voz destes 7 trovões e estaríamos conhecendo o grande mistério que o Senhor revela como leão da tribo de Judá, que revela a voz de Cristo, como quando ruge como um leão e 7 trovões emitem suas vozes. 7 é perfeição, e a voz de Cristo rugindo como leão e 7 trovões emitindo suas vozes nos fala de uma mensagem perfeita da voz de Cristo, nos dando a mensagem perfeita do Evangelho do Reino, a mensagem perfeita da dispensação do Reino, onde se revela a Jesus Cristo, o anjo forte, como leão da tribo de Judá, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, na sua obra de reclamação. E neste tempo final, na dispensação do reino, na única era da dispensação do reino, que é a era da pedra angular, todos estamos escutando a voz do anjo forte, conforme a como foi prometida. Não é a voz de um ser humano, não é a mensagem de um ser humano, é a mensagem do anjo forte, a voz do anjo forte, rugindo como um leão e 7 trovões, emitindo suas vozes e revelando o grande mistério da vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como o Rei de reis e Senhor dos senhores, com o livrinho aberto em sua mão, o título de propriedade aberto na sua obra de reclamação. A voz do anjo forte. Que Deus nos continue abençoando a todos. Que Deus nos guarde. Que Deus nos abençoe com a voz do anjo forte e sejam pronunciadas todas as bênçãos da primogenitura para todos os escolhidos pela voz do anjo forte na era da pedra angular, na dispensação do reino. E cada escolhido escute todas estas bênçãos sendo faladas pelo anjo forte na nossa dispensação e na nossa era, porque a voz do anjo forte é a trombeta final, é a grande voz de trombeta,
é esta voz como de trombeta que João escutou. E quando olhou para ver, aquela voz viu ao Senhor Jesus Cristo. É a mesma voz que desde o céu falou a João. Diz Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois disto, depois das 7 eras ou etapas da igreja gentia sob a dispensação da graça, depois disto, eis que estava uma porta aberta no céu. É o 7º selo que foi aberto no céu. O 7º selo é Jesus Cristo, como leão da tribo de Judá. E o 7º selo foi aberto no céu. A segunda vinda de Cristo foi aberta no céu, porque Ele é o mistério deste 7º selo. Ele é esta porta que foi aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. A voz como de trombeta disse: sobe aqui. É esta a voz do anjo forte. É a voz de Cristo chamando aos seus escolhidos no fim do tempo para subir a uma nova era e a uma nova dispensação, onde a voz de Cristo estará mostrando todas as coisas que devem acontecer na dispensação do reino, na era da pedra angular. Sendo assim, a voz do anjo forte está representada na trombeta final ou em uma voz como de trombeta, a qual mostra todas as coisas a todos os escolhidos. Vejam vocês que a voz do anjo forte é a mensagem de Jesus Cristo, é a trombeta final, a voz de Jesus Cristo em sua vinda como o anjo forte. E esta voz a encontraremos na era da pedra angular e na dispensação do reino, falando-nos através do seu anjo mensageiro, o qual não falará de si mesmo, mas ele falará tudo o que escutar do anjo forte falar. Assim como dizia o Senhor Jesus Cristo: eu não falo nada de mim mesmo, mas que o que eu escuto do Pai, o Pai falar, é isto o que eu falo. E assim poderá dizer o anjo do Senhor Jesus Cristo: eu não falo nada de mim mesmo, mas o que eu ouço ao anjo forte Jesus Cristo falar, isto é o que eu falo para a dispensação do reino, para a era da pedra angular. Isto é o que eu lhes digo a vocês. Esta é a mensagem que eu lhes dou. Lhes dou a mensagem do Evangelho do Reino, porque é esta mensagem que eu ouço do anjo forte falar para a dispensação do reino. Esta é a voz, não de um homem, mas a voz do anjo forte. É a voz celestial de Cristo no fim do tempo, falando-nos e nos mostrando as coisas que devem acontecer.
Eu dou graças ao Senhor Jesus Cristo, porque eu estou escutando a voz do anjo forte e estou a comunicando a cada um de vocês. Não é a minha mensagem própria, mas a mensagem do Senhor Jesus Cristo, como leão da tribo de Judá, o qual eu estou lhes dando a cada um de vocês na era da pedra angular, na dispensação do reino. Esta mensagem saiu neste tempo final, desde Porto Rico, passou ao Caribe e a toda a América Latina, porque é a voz do anjo forte, clamando como um leão, rugindo como um leão, e os 7 trovões deixando escutar sua voz e nos dando a conhecer o grande mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como o Rei de Reis e Senhor dos Senhores, na sua obra de reclamação. A era da pedra angular, na dispensação do reino, tem o privilégio maior que era ou dispensação alguma tenha tido. Tem o privilégio de ter e de estar escutando a voz do anjo forte no fim do tempo. E continuaremos escutando esta voz durante o reino milenial, porque não há outra voz para ser escutada a não ser a voz do anjo forte, o qual desceria do céu com o livrinho aberto na sua mão. Esta é a voz que nós estamos escutando neste tempo final. É a voz do anjo forte. Que Deus nos continue abençoando a todos e que em breve cada um dos escolhidos sejamos transformados, porque os que seriam transformados estariam escutando a trombeta final, que é a voz do anjo forte. Por esta causa, sabemos que em breve nós seremos transformados. Esta voz é a mesma voz que chamou a Lázaro para fora do sepulcro, depois que tinha já 4 dias morto. Já a corrupção do seu corpo havia começado. Mas a voz de Cristo, o anjo forte, falou a palavra de ressurreição, e os mortos em Cristo escutarão a voz do Filho de Deus, a voz do anjo forte, e se levantarão. E nós, os que vivemos, que estamos escutando a voz do anjo forte, a trombeta final, seremos transformados muito em breve. Sendo assim, para ser transformados em breve, continuaremos escutando uma só voz, a voz do anjo
forte, porque o mesmo Senhor, disse São Paulo, em 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículos 14 ao 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Quem? O anjo forte, com aclamação, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E então nós que vivemos, depois de ser transformados juntamente com eles, seremos arrebatados nas nuvens para receber ao Senhor nos ares, depois de sermos transformados e raptados, depois de 30, 40 dias, que já tenha ocorrido a ressurreição e estejamos já transformados, então seremos raptados, transladados a outra dimensão, e então veremos ao Senhor Jesus Cristo, e assim estaremos sempre com o Senhor. Sendo assim, continuaremos escutando a voz do anjo forte para em breve ser transformados. A voz do anjo forte. Que Deus continue abençoando a todos. E que Deus nos guarde e que em breve sejamos transformados. Muito obrigado por vossa amável atenção, cada um dos que estão aqui presentes e cada um de vocês que estão através da linha telefônica, e que Deus esteja com cada um de vocês e que a voz do anjo forte continue chegando a cada um de vocês nos diferentes países e diferentes lugares onde se reúnem para escutarem a voz do anjo forte, que no fim do tempo estaria clamando como quando um leão ruge. Sendo assim, Deus abençoe, Deus lhes guarde. E adiante, escutando a voz do anjo forte, o que tenha ouvidos para ouvir, que ouça a voz do anjo forte e saiba o que diz o anjo forte neste tempo final. Deus abençoe, Deus lhes guarde.